Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, nos sejam multiplicados. Queridos irmãos, boa noite a todos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Muito bom estarmos aqui para darmos sequência a esse tremendo livro que estamos desfrutando na Igreja de Novo Odessa. Como é que está o teu coração? Está bem com relação ao livro de Atos? O que Deus tem falado para nós nesse livro? Muito bom, né, irmãos? Antes de nós lermos alguns versículos, eu queria apenas recordar as palavras da mensagem 1, da mensagem 2. A mensagem 1, Abner nos deu um panorama geral sobre o livro de Atos, na sua introdução, nos falando de toda a progressão desse evangelho pelos apóstolos, partindo de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando Abner falou isso na sua introdução, ele remeteu a Mateus capítulo 28, que o Senhor deu essa ordenança aos discípulos para que eles fossem testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. E isso era uma ordenança do Senhor, ainda no seu diálogo, em Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor estava ali ainda, no Monte das Oliveiras, tendo um diálogo com os discípulos, ele falou a mesma coisa e deu a mesma ordenança. E o Abner falou uma palavra muito prática para nós, irmãos. Nós precisamos gravar palavra-chave. A palavra-chave, ela comenta toda uma palavra, todo um texto. Ele diz o seguinte: no livro de Atos, entender o livro de Atos é entender o ministério de Pedro e o ministério de Paulo. E entendemos o livro de Atos, ele é crucial. Entendemos o livro de Atos, ele é e será crucial para a nossa jornada cristã. E nos mostram os atos e os feitos do Espírito Santo. Amém. Nós estudamos o livro de João, o Evangelho de João, maravilhoso, não foi? Amém. Em João 14, o Senhor fala que se Ele não fosse para o Pai, Ele não enviaria o outro Consolador, que é o Espírito Santo, para que estivesse conosco. Agora, depois de tudo, Jesus ascendeu aos céus, a mensagem passada, Ele está junto ao Pai. E ele, agora, irmãos, a ação é do Espírito Santo. Nós vamos ver na próxima semana, o irmão Emerson vai nos ajudar, falando ali no capítulo 2, da sequência desse capítulo 1, porque nós estamos encerrando hoje. Ele vai nos falar sobre a promessa e a descida do Espírito Santo. Irmãos, é glorioso. Eu estou assim, cada vez mais, quando a gente mergulha na palavra e estuda a palavra, irmãos, mais a palavra, mais o Espírito Santo vai colocando mais palavras em nós. Então, tudo daqui para frente, irmãos, é pelo intermédio do Espírito Santo. E o Alisson, na segunda mensagem, na semana passada, ele falou 3 cenas importantes, ainda ali, um pouco antes do que nós vamos entrar agora na palavra dessa noite. Quais foram essas 3 cenas importantes? O diálogo do Senhor ainda no Monte das Oliveiras com os discípulos. Fala ali dos versículos 6 a 8, a sua ascensão gloriosa aos céus. E a segunda cena, o diálogo dos 2 varões, né? Ou fala, na verdade a terceira cena, fala do diálogo daqueles 2 varões, aqueles anjos, onde os discípulos estavam com os olhos fitos ao céu, e aí eles falaram: olha, que vós estáis aí preocupados? Da mesma forma que Jesus está subindo, ele vai descer. Irmãos, isso é uma promessa para nós. Aleluia! Da mesma maneira que o Senhor subiu, Ele vai voltar. Amém. E essa noite, irmão, nós vamos continuar aqui falando a terceira mensagem. Ela está separada em 2 pontos. O primeiro ponto fala dos 10 dias que eles ficaram no cenáculo em Jerusalém. E depois, na sequência, o outro evento que acontece é que antes da descida do Espírito Santo era necessário
precisava completar o número de 11 apóstolos. Então nós vamos ver a substituição de Judas. Vamos ao texto, vamos ler Atos capítulo 1, versículos 12 a 14 primeiramente. Vamos colocar aí, versão. Isso, vamos usar essa versão. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, ou seja, o Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos orar um pouco. Querido Pai, nós chegamos a Ti confiadamente e carecemos de Ti, Senhor, entendimento. Pedimos pelo Teu Espírito de sabedoria e de revelação da Tua palavra. Nada somos, Senhor, nada temos. Nossa suficiência vem de Ti. Abre os céus para nós, Senhor. Abre as janelas do céu. Abre Tua palavra para nós, Senhor. Fala-nos conosco essa noite. Ensina-nos, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito. Tu queres falar por meio desse trecho que lemos na Tua palavra. Nós pedimos isso, Senhor, em nome do nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. A Ele toda a glória e louvor. Aleluia. Glória a Deus. Puxa, irmãos, estamos aqui situados no versículo 12 em Jerusalém, o início de tudo. Ainda nesses 10 dias, por quê? Jesus ficou com os discípulos 40 dias, versículo 3 de Atos 1. Ele ficou 40 dias ensinando os discípulos. Jesus ressuscitado ficou 40 dias ensinando os discípulos as coisas concernentes ao reino. E aí o Senhor subiu aos céus e os discípulos voltaram do lugar onde Jesus estava, no Monte das Oliveiras. Eles regressaram para Jerusalém, segundo a Bíblia, uma jornada de um sábado. Era comum na lei de Moisés, ao sábado, dia de descanso, não caminhar mais do que 1 quilômetro. Olha, irmãos. Então a jornada de um sábado é uma jornada de 800 metros, que dista do Monte das Oliveiras até Jerusalém. E ali, esses 10 dias que antecedem ao Pentecostes. Então são 40 dias da Páscoa até o Pentecostes, são 50 dias. Mas esses 10 dias, eles ficaram no cenáculo. Provavelmente o mesmo lugar que João capítulo 13 nos mostra onde foi a ceia, a última ceia que o Senhor preparou. Era uma casa no segundo andar de Jerusalém. Então, eles voltaram para Jerusalém e Lucas, ele relata que a ascensão do Senhor foi no Monte das Oliveiras. E quando eles retornaram a Jerusalém, os discípulos subiram ali no cenáculo. Esse cenáculo, segundo os historiadores, ele também pode ter sido uma casa que provavelmente foi a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde em Atos capítulo 12, versículo 12, relata ali um lugar onde os discípulos se reuniam. Nós vamos ver isso mais à frente. Um principal local de reuniões cristãs. E aqui, irmãos, qual era a atitude deles? Eles perseveravam unanimemente. A palavra grega para unanimemente é homotimaton, que significa, Lucas ele usa esse advérbio, unanimemente, 10 vezes no livro de Atos. Então ele não aparece depois mais nenhuma parte do Novo Testamento, só em Romanos 15, 6. Então, essa palavra se origina de homos, mesmo, e timos, mente ou espírito. E desta maneira significa que eles estavam com o mesmo espírito, ou com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. E perseveravam
também literalmente significa continuavam firmemente. Muitas vezes, irmãos, nós não perseveramos, né? Nós, falando por nós mesmos, muitas vezes nós precisamos estar perseverando, mas tá bom, vamos ficar por aqui mesmo. Mas eles estavam perseverando. Perseverar significa frequentar com constância, continuar com firmeza. Eles prendiam a oração até que a resposta chegasse. Irmãos, isso é glorioso. Eles se prendiam em oração até que a resposta chegasse. Então no versículo 14, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, e ali estavam lá reunidos os 11. Surpreende, irmãos, que aqui fala de todos os apóstolos, mas dá um destaque aqui para eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, todos eles. O versículo anterior relata o nome dos apóstolos, mas tinha mulheres, são as mesmas mulheres que em Lucas capítulo 8, versículo 1, falava que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com eles, e algumas mulheres. Amém. Inclusive essas mulheres, elas prestavam assistência com seus bens, e ali tem o nome daquelas mulheres: Joana, mulher de Cusa, Maria. É muito comum os nomes serem iguais ali, né? Nós vemos muitos nomes repetidos. Então, aqui fala de Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Aqui é a última vez que aparece no Novo Testamento a menção de Maria. Depois daqui para frente não aparece mais a menção de Maria, mãe de Jesus. Qualquer menção, irmãos, aí é pura, não tem apoio na Bíblia o que aconteceu com Maria depois. Qualquer coisa que é inventada é pura tradição, não tem apoio nas Escrituras. Então Maria aparece aqui da última vez, e com os irmãos dele. Os irmãos de Jesus, esses irmãos aqui, quem sabe qual o nome dos 4 irmãos de Jesus? Alguém falou aí. Em Marcos capítulo 6, versículo 3, mostra ali o nome dos irmãos, na verdade os meios irmãos de Jesus, porque eles são filhos de José e Maria. Jesus é filho de Maria, concebido pelo Espírito Santo. Então são irmãos por parte de carne, de José e Maria. E os irmãos deles são Tiago, José, Judas e Simão. E ele tinha mais 2 irmãs. Mais tarde, o que aconteceu na época que Jesus estava pregando? Tinha muita gente em sua casa, e os irmãos dele, dizem os historiadores, que chegavam a falar: você precisa comer, e ele não queria saber. O Senhor queria fazer a vontade do Pai, e eles não criam muito no Senhor. Sabe como que foi a conversão de alguns irmãos de Jesus? Quando o Senhor apareceu ressurreto a eles. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo relata na carta aos Coríntios que o Senhor apareceu a Tiago, o irmão do Senhor, apareceu ressurreto a Tiago, e esse mesmo Tiago é o autor da sua epístola, porque o outro Tiago, apóstolo, ele foi o primeiro mártir a morrer. Ele morreu lá no capítulo 12 de Atos. Nós vamos ver quando Herodes fez uma perseguição na igreja e matou Tiago ao fio da espada. Então, irmãos, aqui nós vemos esse momento que eles perseveraram unânimes em oração. Aleluia, graças ao Senhor. Vamos ler agora vamos fazer a leitura bíblica do versículo 15 até o versículo 26. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, que disse: os irmãos podem me ajudar a ler? Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que creram em Jesus. Por
porque ele era fundado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precisamos que rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Ascalon, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e homem ou lugar. É necessário, pois, que os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que entre nós foi levado às alturas, um destes se torna testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, homem nominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, no qual Judas se granjeou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então colocado no lugar com os 11 apóstolos. Aleluia! Essa porção, ela nos mostra, irmãos, que por um lado os discípulos estavam reunindo ali numa assembleia de 120 pessoas, estavam ali buscando a promessa, mas nesse intervalo precisava preencher a vaga nesse ministério. Então, o Senhor Jesus, ele durante o seu ministério, ele nomeou 12 discípulos como apóstolos. A palavra apóstolo no grego significa enviado, alguém que é enviado para cumprir uma missão. Então eles deveriam dar testemunho da ressurreição do Senhor, proclamar ao mundo inteiro as boas novas do reino, que Cristo morreu pelos pecadores, e que em nome de Jesus Cristo Deus oferece perdão para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Eles deveriam lançar o fundamento da igreja e pelo Espírito Santo registrar todos os feitos de Jesus, a sua vida, a sua palavra, principalmente o significado da sua morte e da sua ressurreição, e o que seria, o que é hoje o Novo Testamento. Eles foram escolhidos em número de 12. Esse número é intencional, irmãos. Por quê? Quando Deus formou a nação de Israel, Ele separou 12 tribos dos 12 patriarcas, que eram os 12 filhos de José. O Senhor traz um novo Israel, que é a igreja, em número de 12, quando Ele chamou os discípulos. Então, o que ocorreu? Quando os discípulos, quando os apóstolos estavam servindo ao Senhor, todos eles participaram, durante os seus 3 anos de ministério, dos milagres, das palavras do Senhor. Participaram, inclusive, quando o Senhor os enviou de 2 em 2, eles fizeram milagres, fizeram prodígios. Judas estava com eles. Nós vamos ver mais para frente. Pedro, ele se levanta como um líder, uma liderança no meio da assembleia. O mesmo Pedro que nós vimos nas mensagens anteriores, os irmãos lembram? Um Pedro que negou o Senhor 3 vezes, um Pedro cheio de altos e baixos, mas quando ele teve aquele encontro com o Senhor em João 21,
O Senhor falou: Pedro, tu me amas, apacenta. Pedro, tu me amas, pastoreia. Então esse Pedro se arrependeu. E esse Pedro hoje, ele é um líder. E ele se levanta entre os irmãos. E ele, no versículo 15, ele fala, ele assume uma liderança. E essa expressão característica de Lucas, se levantou ou se levantar, ela é encontrada 17 vezes no seu evangelho e 19 vezes no livro de Atos. Eu gosto demais desse relato de Lucas. Ele é meticuloso, ele é preciso. Ele expressa, irmãos, todo o sentimento, tudo com veracidade, não é, Marcelo? Marcelo gosta dessa palavra, veracidade, né? Verdade, que tá. Então, Pedro, ele fala aqui que compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, irmãos. Irmãos, vocês sabem qual era o número de judeus na Palestina naquela época? 4 milhões. Apenas 120 pessoas estavam ali unânimes, vamos falar assim, 120 cristãos, 120 pessoas que estavam ali para começar. Irmãos, olha como o Evangelho alcançou-nos até os confins da terra. Hoje nós somos milhões e milhares que professam a fé. Não é verdade? Mas começou com 120. Glória a Deus. Amém. Eu e você estamos incluídos nisso. Amém. Então, irmãos, graças ao Senhor. No versículo 16, Pedro ele fala: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura e que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi. Pedro não foi inspirado pelo Espírito Santo para interpretar as Escrituras no Antigo Testamento. E esse trecho que Pedro se refere é ao Salmo 69, 25 e 109, 8. Eu e você provavelmente já lemos muitas vezes esses versículos. Alguma vez você lembrou que esses versículos fazem menção da substituição de Judas? Porque o Espírito Santo, ele inspira e inspirou os apóstolos a interpretar o Antigo Testamento. E Pedro, ele usa essa profecia de Davi para que o ministério de Judas, o ministério do apostolado fosse completado. Então, Pedro ele fala o seguinte, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Os irmãos lembram em João, quando nós vimos, lembra em João, quando o Senhor foi preso, Judas serviu de guia para prender o Senhor. Então, irmãos, essa vaga de Judas ficou aberta, não porque ele morreu. O versículo seguinte, aqui o versículo, foi porque ele se transviou, ou seja, ele se desviou, ele se desencaminhou. Judas, ele era contado entre nós, Pedro fala, uma pessoa que andou com o Senhor, comeu com o Senhor, dormiu com o Senhor, experimentou andar junto com o Senhor, e o traiu. Irmãos, que triste, é muito triste. Nós vamos ver como foi horrível a morte de Judas. Então, irmãos, essa vaga de Judas ficou aberta. Versículos 17, ele fala, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. E Lucas volta ao seu comentário, ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Mateus, Evangelho de Mateus, comenta que Judas foi e enforcou-se, um enforcamento. E neste relato, Lucas, ele fala como foi trágico o fim de Judas. Segundo vários historiadores, chegaram a uma conclusão, que Judas ele vendeu o Senhor por 30 moedas de prata, e ele foi até os sacerdotes,
jogou as moedas, devolveu as moedas e foi se enforcar. O lugar que Judas foi se enforcar, provavelmente foi uma árvore, e perto da árvore um precipício. Os judeus, eles tinham o hábito de honrar os seus mortos. Eles sepultavam os seus mortos. Mas Judas ficou pendurado numa árvore. Uma pessoa que se enforca, fica pendurado, quanto tempo aquele corpo fica em situação de decomposição? Então, provavelmente, todos os historiadores afirmam, e Lucas relata isso na sua época, que o galho da árvore quebrou e Judas se precipitou. E nesse precipício abriu-se todo ele e ele se partiu ao meio. Oh Senhor! Irmãos, qualquer que tenha sido esse fato, Judas, ele entra na história com o nome mais negro de todos. Nunca pode haver, irmão, paz com um homem que trai a Cristo. Nunca pode haver. E que é falso para com o seu Senhor. E o versículo 20, Pedro, ele continua. E no relato de Lucas, ele fala que esse homem adquiriu um campo. Por quê? Porque os sacerdotes, eles pegaram aquelas moedas e compraram um campo chamado Aceldama, que no aramaico quer dizer campo de sangue. Era um campo que era para sepultar pessoas fora de Israel, gentios, pessoas. Então aquele campo, como foram as moedas que Judas traiu o Senhor, deu-se a entender que aquele dinheiro foi comprado com o preço de sangue. Então Lucas, ele relata aqui que isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém. E aí Pedro, ele continua falando, porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Então Pedro, ele cita os Salmos. Os apóstolos, como eu falei, eles eram intérpretes do Antigo Testamento, num sentido mais profundo do Antigo Testamento. Irmãos, eu creio que se nós não tivéssemos essa inspiração do Espírito Santo, talvez lendo essas passagens, jamais iria associar com Judas. Depois os irmãos leem o Salmo 69, 25 e 109, 8, que é essa citação que está aqui no livro de Atos. Então, essas citações do Antigo Testamento é muito interessante, irmãos, porque tem gente hoje, tem muitos pregadores que ele quer ser como os apóstolos. Ele pega uma citação do Antigo Testamento, lê a Bíblia, vê um sentido de que ninguém nunca viu, aí ele inventa da cabeça dele. Hoje a gente vê muitos pregadores tirar uma citação do Antigo Testamento e aplicar no Novo Testamento para falar: olha, tome cuidado. Lembra-te quando alguém não atendeu Moisés, ficou tudo leproso? Não, isso é muito sério. Isso é muito sério. O Senhor tenha misericórdia. Não é verdade? Então esses sermões alegóricos, que se pega citações e coloca aplicando dentro do Novo Testamento, precisamos tomar muito cuidado. Graças ao Senhor. E aqui, irmãos, graças a Deus, o que acontece depois? Versículo 21, muito interessante. Aqui tem as condições para essa substituição antes da chegada do Espírito Santo. Versículo 21 fala assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Eu vou ler uma nota aqui que um escritor escreveu. Ele diz o seguinte: primeira função do apóstolo, ele precisa ser testemunha da ressurreição do Senhor. Muitos hoje se declaram apóstolos,
e não são. Apocalipse capítulo 2, o Senhor fala para a igreja, repreende a igreja, aqueles que declaram apóstolos e não são, concorda? Irmãos, apóstolo é aquele que teve parte na ressurreição do Senhor, é testemunha da ressurreição do Senhor. Mas é muito comum hoje no nosso meio o título apóstolo ser o topo da lista, e eu quero ser um apóstolo, e muitos se declaram apóstolos. Ó Senhor, misericórdia de nós, irmãos, quanto engano. O engano básico do cristianismo é considerar Jesus como alguém que viveu e morreu, e cuja vida estudamos e cuja história lemos. Jesus não é uma figura livresca, é uma presença viva. Amém. E o cristão é alguém cuja vida dá testemunho do fato que conhece o seu Senhor. Amém. Puxa, irmãos, que conhece o Senhor ressuscitado e teve um encontro com Ele. Amém. Irmãos, como é lindo quando a gente toca no Senhor, quando a gente tem um encontro com o Senhor, e a gente toca nesse Cristo vivo. Aleluia, tem até um hino, Ele vive, posso crer no amanhã, pois Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Viva está. Essa vida está no segundo lugar, irmãos. Qual é a qualidade para ser um apóstolo? Uma dessas qualidades é ter acompanhado Jesus. O verdadeiro cristão, irmãos, aquele que vive dia a dia com Jesus. No versículo 22 fala que, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então eles fizeram uma proposta. Propuseram dois. Pedro, ele se levanta e toma a liderança da assembleia, mas propuseram, a assembleia, o grupo de irmãos propôs. Não foi Pedro que propôs, eu proponho esse, não. Olha, irmãos, que coordenação, como é lindo, uma igreja cristã no seu começo, nos ensinando que uma assembleia cristã, uma vida cristã, tem irmãos da liderança, Deus colocou alguns irmãos da liderança. Amém. Mas a comunhão e a liberdade que o Espírito Santo tem no nosso meio é de que todos podem opinar, todos podem falar. Porque o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você. Amém. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Ó Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, Senhor. Então eles propuseram dois. José, chamado Barsabás, e Matias. Barsabás é uma palavra aramaica que significa filho do sábado, e Matias significa presente de Jeová. É lindo isso, né? Puxa, irmãos, que significado tem? É muito rico isso. E em seguida os discípulos oraram. Eles oraram pedindo. Olha que orientação divina, irmãos. E a oração deles no versículo 24: e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Irmãos, como é rico quando nós oramos e colocamos na mão do Senhor: Senhor, revela o que o Senhor tem escolhido. Vou casar com o irmão? Vou casar com a irmã? Senhor, me revela se devo fazer isso, se devo fazer aquilo. Amém. Puxa, irmãos, como é glorioso. E eles oraram para preencher a vaga neste ministério
e apostolado, do qual Judas se transviou, se desviou, se desencaminhou, indo para o seu próprio lugar. Então a vaga de Judas, irmãos, precisava ser preenchida, não porque ele morreu, mas porque ele se desviou. Se fosse assim para cumprir uma vaga, a vaga de Tiago, irmão de João, o Tiagão, seria cumprida quando ele morreu ao fio da espada, em Atos capítulo 12, quando Herodes mandou maltratar os irmãos e Tiago foi morto. Não, aqui era uma necessidade. O Espírito Santo inspirou Pedro, porque a descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, nós vamos ver semana que vem, era necessário compor o apostolado de 12, o número de 12 que eu falei. Graças ao Senhor. Então eles lançaram sortes. Estranho essa questão de lançar sorte. Nós vamos explicar um pouco para os irmãos. Então, eles lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Matias. Era muito comum entre os judeus lançar sortes. Era natural, devido ao fato que todos os cargos e tarefas no templo se distribuíam por sorteio. E como eles faziam? Eles escreviam o nome de todos numa pedrinha e colocavam num jarro e sacudia. A primeira pedrinha que caísse com o nome, esse era escolhido. E era comum lançar sorte. Josué capítulo 18. Josué capítulo 18, versículos 6 e 10. Quando o Senhor precisou fazer a divisão das terras para as tribos, Josué lançou sortes. Então era comum entre os judeus no Antigo Testamento o lançamento de sortes. Quer outra passagem? Já leu o livro de Jonas? Você lembra quando Jonas entrou no barco e foi lá embaixo se esconder, dormiu profundamente, e o Senhor mandou uma tempestade, um mar revolto, e os homens do navio, o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. Foram lá, acordaram Jonas. Jonas teve que falar, mas na verdade eles lançaram sortes para saber quem caiu, o que aconteceu, porque ninguém sabia o que acontecia. A sorte, lançaram sorte, a sorte caiu com Jonas. Aí ele teve que confessar e jogaram ele ao mar. Então, essa questão de lançar sortes era algo comum entre os judeus nos serviços que ele fazia. E ele escrevia o nome dos candidatos e a pedra ficava nessa vasilha até que caísse. Cujo nome caísse na primeira pedra, ele era eleito para ocupar o cargo. Aqui, irmãos, não sabemos mais depois do Pentecostes, não se lê mais que os discípulos, ou no Novo Testamento, houve lançamento de sortes, porque o Espírito Santo passou a habitar em cada um deles. Mas infelizmente, nós ainda vemos essa questão de sorte. Muita gente, até no meio cristão, usa essa palavra: você tem muita sorte. Irmãos, essa questão de sorte não é mais para nós. Não é mais para nós. As pessoas do mundo, elas falam entre sorte e azar. O cristão, Romanos capítulo 8, versículo 14: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, não depende de sorte, depende do Espírito Santo que habita em mim e você. É Ele que nos guia a toda a verdade, é Ele que nos conduz a todas as coisas. Então, irmão, nós precisamos aprender na nossa vida cristã que nós somos guiados pelo Espírito. E nós precisamos ter a sensibilidade de termos essa conexão com o Espírito Santo. Você já orou algumas vezes ao Pai, em nome de Jesus Cristo, pedindo espírito de sabedoria e revelação? Sabe, irmãos, eu tenho o hábito de fazer isso direto, porque às vezes o irmão manda a palavra e fala: Senhor Jesus, e agora, meu Senhor, o que eu vou fazer? Não sei nada dessa mensagem. Aí eu tenho que dobrar o joelho. Pai querido, eu quero espírito de sabedoria, eu quero entender a tua palavra. Senhor, eu quero entender o que o Espírito Santo
Eu quero dar no mesmo passo que o Espírito Santo aqui. Eu quero dar no mesmo passo que Jesus falou isso. Sabe, irmãos, às vezes a palavra começa a saltar em nós. Então hoje, irmãos, fica essa citação aqui. Eu peguei esse ponto em que os discípulos lançaram sortes, mas isso se aplica a nós hoje. Não aplica ou não aplica? O cristão não vive por sorte ou azar. Ele vive pelo Espírito Santo. Ele vive pela autoridade de Deus. Nós somos filhos de Deus, somos guiados pelo